Meus amigos, minhas amigas, que Deus nos mantenha sob sua paz. A partir do presente momento, apresento a todos vocês a proposta de juntos iniciarmos uma caminhada que nos levará ao ponto alegre e gratificante dos conhecimentos da doutrina espírita ou espiritismo. Conhecimentos estes que podemos afirmar de grande e infinita importância em nossas atividades espíritas. Doutrina espírita é uma doutrina de profundos conhecimentos, e ninguém angaria conhecimentos brincando ou buscando como resultados os chamados milagres. Como nos diz o eminente espírita, palestrante e professor José Raul Teixeira, Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta, é para quem pode. Porque exige de nós uma autodisciplina, um autogoverno. E as pessoas que querem ser levadas pelo vento não têm condições de serem espíritas. Se eu no espiritismo me deixar ser levado pelos ventos das circunstâncias, com certeza eu vou fazer um péssimo trabalho. E temos liberdade. Não sou obrigado a ser espírita. Ninguém me botou a faca no pescoço. É a doutrina que eu sou e a escolhi. Eu sou espírita porque eu quero. Doutrina espírita é estudos, conhecimentos, reforma interior e modificações íntimas. Muita gente, porque não conseguem entender e estudar a doutrina espírita, eles a veem como uma coisa enfadonha, cansativa, e não como uma coisa milagrosa, maravilhosa. Já parou e pensou que maravilha a gente descobrir a vida, se entender através daquela obra, entender os porquês de a gente sofrer na Terra e que remédios poderíamos alcançar para deixar de sofrer na Terra. Mas vejamos, as pessoas ficam ali, não conseguem ser espíritas, mas não vão para outro lugar para ser bem outra coisa. E perdem o tempo da encarnação. Então, vá ser feliz onde você escolheu. Se alguém por acaso dissesse que existiria coisa superior ao espiritismo, com certeza eu diria: me mostre. Se você me apresentar propostas da vida, explicações da vida mais altas do que o espiritismo me oferece, eu vou para lá, porque eu quero crescer. Também nos afirma o professor José Raul Teixeira. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós temos que repensar os ensinos de Allan Kardec. E quando nos afirma do topo de sua autoridade algo que é altamente constrangedor para nós, mas lamentavelmente é verdade, quando ele nos diz
que os grandes adversários do Espiritismo não seriam encontrados do lado de fora do nosso movimento, mas dentro dos nossos arraiais, como nos afirmou Allan Kardec. E certamente ele não disse isso por um espírito de leviandade. Sendo ele, Allan Kardec, tinha ele essa autoridade moral, essa lucidez e o bom senso que o caracterizou. O que não percebemos é que no nosso meio espírita temos a infiltração daqueles que não são espíritas, mas se encontram no meio espíritas. Quais serão os seus verdadeiros motivos? Por que estão infiltrados em nosso meio? Só temos uma única saída: que os espíritas deem urgente preferência total aos estudos da doutrina espírita, pois somente através da verdade encontraremos a paz. Buscai a verdade, que a verdade vos libertará. Já nos dizia Jesus há muitos séculos atrás. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, temos em nosso slogan o pensamento que com certeza é de conhecimento de todos. Ou seja, espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. É engano pensar que para se convencerem basta aos incrédulos o testemunho dos fenômenos extraordinários. Aqueles que não admitem a existência da alma ou espírito no homem também não o admitem fora do homem. Assim, negam a causa e, em consequência, negam os efeitos. Via de regra, têm uma ideia preconcebida e um propósito negativo que impossibilitam a observação exata e imparcial. Com isso, levantam problemas e objeções que não podem ser respondidas de modo completo, porque cada uma delas exigiria como que um curso em que as coisas fossem expostas desde o princípio. Como essas objeções derivam em grande parte do desconhecimento das causas dos fenômenos e das condições em que os mesmos se verificam, um estudo prévio teria a vantagem de as eliminar. Imagina os desconhecedores do Espiritismo que os fenômenos espíritas podem ser produzidos do mesmo modo que as experiências de física ou de química. Por isso pretendem submetê-los à sua vontade e se recusam colocar-se nas condições exigidas para poder observá-los. Como de início não admitem a existência dos espíritos
e a sua intervenção, assim desconhecendo a sua natureza e o seu modo de agir, essas pessoas se comportam como se lidassem com a matéria bruta. E porque não conseguem aquilo, concluem que não há espíritos. Entretanto, se colocassem em ponto de vista diverso, compreenderiam que os espíritos não passam de alma dos homens, que todos nós, após a morte, seremos espíritos, e que, então, não teremos disposição para servir de joguete e satisfazer a fantasia dos curiosos. Mesmo quando certos fenômenos possam ser provocados, não se acham de modo algum à disposição de ninguém. Por isso que provém de inteligências livres. Quem se dissesse capaz de os obter sempre que quisesse, apenas provaria ignorância ou má fé. Há que esperar para os colher de passagem. E muitas vezes, quando menos se espera, é que se apresentam os fatos mais interessantes e convincentes. Nisto, como em tudo, os que desejam seriamente instruir-se devem ter paciência e perseverança e se colocar nas condições adequadas. Sem isto, melhor será não cogitar do assunto. As reuniões que visam as manifestações espíritas nem sempre se acham em condições adequadas à obtenção de resultados satisfatórios ou a afirmar convicções. É forçoso mesmo convir que, por vezes, os incrédulos saem menos convencidos do que entraram e lançam em rosto do que lhes falaram do caráter sério do Espiritismo as coisas ridículas que testemunharam. É verdade que neste particular não são mais lógicos do que aquele que pretendesse julgar uma arte pelas primeiras demonstrações de um aprendiz, ou uma pessoa pela sua caricatura, ou ainda uma tragédia por sua paróquia. Também o Espiritismo tem os seus aprendizes, e quem quiser informar-se não deve buscar os ensinos numa fonte única, porque somente o exame comparado pode permitir se firme uma opinião. Tem as reuniões frívolas o grande inconveniente de dar aos novatos que as assistem uma falsa ideia do caráter do Espiritismo. E os que só hajam frequentado reuniões de tal espécie não podem levar a sério uma coisa que aos seus olhos é tratada com só menos importância pelos que se dizem seus adeptos. Um estudo prévio ensinar-lhe-á a avaliar o alcance daquilo que vem e distinguir entre o bom
e o mal. Idêntico raciocínio se aplica aos que julgam o Espiritismo pelo que dizem algumas obras esquisitas que o apresentam de modo ridículo e incompleto. Não pode o Espiritismo sério responder pelos que mal o compreendem ou o praticam em desacordo com os seus preceitos, do mesmo modo que não responde à poesia pelos que fazem versos maus. Deplora a existência de tais obras, prejudiciais à verdadeira ciência. Na verdade, seria preferível que só as houvesse boas. Entretanto, o maior mal está que não se deem ao trabalho de as estudar todas. Aliás, todas as artes, como todas as ciências, estão no mesmo caso. Não aparecem tratados cheios de erros e de absurdos sobre as coisas mais sérias, porque seria, em particular, o Espiritismo privilegiado, principalmente em seu início. Se os que o criticam não julgassem pelas aparências, saberiam aquilo que ele admite e aquilo que ele rejeita, e não o responsabilizariam por aquilo que ele repele em nome da razão e da experiência. Os espíritos não constituem, como supõem alguns, uma classe à parte na criação. Eles são as almas dos que viveram na terra e em outros mundos, mas despojadas de seu invólucro corporal. Os que admitem que a alma sobreviva ao corpo, admitem, por isso mesmo, a existência dos espíritos. Negá-los importa negar a alma. Em geral, se faz uma ideia muito errada do estado dos espíritos. Não são seres vagos, nem indefinidos, como muitos pensam, nem chamas semelhantes aos fogos fátuos ou fantasmas, tais quais os descrevem os contos de almas do outro mundo. São seres semelhantes a nós, com um corpo como o nosso, apenas fluídico e normalmente invisível. Quando unido ao corpo durante a vida, tem a alma um envoltório duplo, um pesado, grosseiro e destrutível, no caso o corpo. O outro é leve, fluídico e indestrutível, no caso o perispírito. Assim, há no homem 3 elementos essenciais: a alma ou espírito, que é o princípio inteligente, no qual residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo, que é o envoltório material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E o perispírito, o envoltório fluídico,
leve, imponderável, que serve de ligação e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior se acha usado e não pode mais funcionar, cai. O espírito o abandona, assim como a nós se despe da casca, a árvore da cortiça, a serpente da pele. Numa palavra, do mesmo modo que deixamos uma roupa que não nos serve mais. A isso chamamos morte. A morte é somente a destruição do envoltório corporal, abandonado pela alma, como a borboleta abandona a crisálida. Mas o espírito conserva o corpo fluídico, ou seja, o perispírito. A morte do corpo liberta o espírito do laço que o prendia à terra e lhe causava sofrimento. Liberto desse fardo, só lhe resta o corpo etéreo, que lhe permite percorrer os espaços e vencer distâncias com a rapidez do pensamento. Alma, perispírito e corpo unidos constituem o homem. Alma e perispírito, separados do corpo, constituem o ser que chamamos espírito. Assim, é a alma um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Seria mais preciso reservar o vocábulo alma para designar o princípio inteligente, espírito para o semimaterial, constituído desse princípio e do corpo fluídico. Como, porém, não é possível conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito, sem que esteja unido pelo princípio inteligente, alma e espírito são, em geral, empregados indistintamente. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo. Da mesma maneira, porque se diz que uma cidade é habitada por tantas almas, uma vila constituída de tantos fogos. Entretanto, filosoficamente, é essencial que se faça a diferença. Revestidos de corpos materiais, os espíritos constituem a humanidade, ou mundo corpóreo visível. Despojados desses corpos, constituem o mundo espiritual ou invisível. Este enche o espaço. Vivemos em seu meio, sem disso nos apercebermos. Assim como vivemos no meio dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitávamos antes que tivesse sido inventado o microscópio.
Assim, os espíritos não são seres abstratos, vagos e indefinidos, mas concretos e circunscritos. Só lhes falta a faculdade de serem vistos, para que sejam semelhantes aos homens. Disso decorre que, se de momento fosse levantado o véu para nulos ocultar, constituiriam eles uma população em redor de nós. Possuem todas as percepções que tinham na Terra, mas em grau muito mais alto, pois suas faculdades não se acham amortecidas pela matéria. Têm sensações que desconhecemos, veem e ouvem coisas que os nossos limitados sentidos nem veem nem ouvem. Para eles não há obscuridade, salvo para os que, por castigo, se acham em trevas temporárias. Todos os nossos pensamentos neles repercutem. Leem-nos como num livro aberto. Assim, aquilo que lhes poderíamos esconder durante a vida terrena, não mais o poderemos após a sua desencarnação. Os espíritos se acham em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e nos observando incessantemente. Por sua constante presença em nosso meio, são agentes de vários fenômenos. Representam papel importante no mundo moral e até certo ponto no mundo físico. Constituem, se assim podemos dizer, uma das forças da natureza. Admitida a sobrevivência da alma ou espírito, é racional admitir que continuem as suas afeições. Sem isto, as almas dos nossos parentes e amigos estariam totalmente perdidas para nós depois da morte. E como os espíritos podem ir a toda parte, é também racional admitir que os que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois de mortos. Venham até junto de nós e se sirvam dos meios encontrados à sua disposição. Isto é confirmado pela experiência. Realmente prova a experiência que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra. Alegram-se em aproximar dos que amaram, sobretudo quando atraídos pelos sentimentos afetuosos, ao passo que revelam indiferença pelos que se lhes mostram indiferentes. O fim do Espiritismo é demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, as suas faculdades, a sua situação feliz ou infeliz, o seu porvir. Numa palavra, a sua finalidade é o conhecimento
do mundo espiritual. Evidenciadas essas manifestações, conduzem à prova irrefragável da existência da alma, da sua sobrevivência ao corpo, da sua individualidade após a morte, isto é, da vida futura. Assim, é ele a negação das doutrinas materialistas, não só mediante o raciocínio, mas e principalmente pelos fatos. Uma ideia muito generalizada entre os que desconhecem o Espiritismo é supor que, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, os espíritos tudo devem saber e estar de posse da sabedoria suprema. É um erro grave. Não passando de alma dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição ao deixar o envoltório terreno. Seu progresso só se faz paulatinamente, à medida que se despojam de suas imperfeições e conquistam os conhecimentos que lhes faltam. Admitir que o espírito de um selvagem ou de um criminoso repentinamente se tornasse sábio e virtuoso seria tão ilógico quanto seria contrário à justiça de Deus admitir que continuasse eternamente na inferioridade. Há homens em todas as gradações do saber e da ignorância, da bondade e da malvadez. O mesmo se dá com os espíritos. Alguns destes são apenas frívolos e brincalhões, outros mentirosos, fraudulentos, hipócritas, vingativos e maus. Outros, ao contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em medida desconhecida na terra. Essa diversidade na situação dos espíritos é um dos mais importantes pontos a considerar, pois que explica a natureza boa ou má das comunicações que se recebem, e todo cuidado deve ser posto em distingui-las. Que Deus ilumine a todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Até o nosso próximo encontro. Que a paz fique com todos.